Então, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. A gente está iniciando aqui a nossa 12ª aula da disciplina de metodologia do ensino do jogo do esporte na escola, do curso de especialização em educação física escolar, da ESEF e UFPEL, em parceria com a UAB, tá? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, tá? Para iniciar, então, com as questões dos avisos paroquiais, né? Lembrando que amanhã começa o 7º colóquio de epistemologia. Quem tiver possibilidade de participar vai ser muito bem-vindo. As inscrições são gratuitas, tá? E eu passo o site para vocês aqui para fazer a inscrição, quem tiver interesse, né? Coloca no chat ali, tá? Já está lá no e-aula a proposta de avaliação, tá? Nossa avaliação da disciplina, e também os slides da aula de hoje. Eu acredito que a gente vai levar até a semana que vem para trabalhar com esse tema. Se a gente conseguir dar conta dele hoje, melhor, que semana que vem a gente quer trabalhar com a parte da avaliação também, tá? Então, contextualizando só, a gente entrou na semana passada já nessa questão mais didático-pedagógica, da organização do planejamento, né? E hoje a gente vai tentar chegar até as unidades didáticas. E daí, na semana que vem, a gente vai pensar melhor a questão da avaliação, tá? Hoje eu não vou me alongar muito na questão da proposta para o ensino, tá? Desculpa, não vou me alongar muito na questão da avaliação, certo? A avaliação, ela está postada lá no e-aula, vocês podem baixar o arquivo em Word, tá? Lá tem os tópicos que a gente já comentou na aula da semana passada, eles estão um pouco mais elaborados. Eu queria que vocês dessem uma olhada ao longo da semana aí, certo? E na semana que vem a gente vai tratar de maneira mais alongada. Daí vocês têm um tempinho para olhar a avaliação, daqui a pouco, se tiver alguma proposição, vocês podem trazer também, a gente conversa, né? Como data, tá? Eu projetei aqui nas orientações gerais a data de entrega em 6 de agosto. Isso nos dá aí praticamente mais de 2 meses. Tendo em vista que vai ter um período de recesso e que também não é prudente alongar demais a entrega dos trabalhos, porque começam outras disciplinas e, por consequência, vêm outras demandas, me parece que é um prazo razoável para receber os trabalhos de vocês, tá? Então, no dia 6/8, aí vocês, a princípio, tá? A gente vai confirmar essa questão da data na semana que vem. Mas, a princípio, a minha proposição é que ela seja entregue até o dia 6/8. Então, deem uma pensada aí na proposta geral. Semana que vem a gente vai ter um tempo a mais para poder falar sobre esse tema aí, tá? O tema da avaliação. As dúvidas, questões, enfim, certo? Vamos lá. Algum aviso paroquial, alguma questão que vocês gostariam de mencionar agora no início? Tem alguém com o microfone aberto ali, por favor, pessoal? Eu vou partilhar com vocês uma apresentação aqui que a gente vai conversar, que vai orientar o nosso trabalho hoje. Vamos aqui partilhar aqui, ó. Nós vamos ter agora como prioridade uma fotografia do cenário que está acontecendo em toda a unidade, né, para que a partir do momento que a gente encontra animais ou doentes ou carcaças, a gente recolhe o mais brevemente possível para diminuir a exposição desse bicho no ambiente natural e outras consequências de outros doentes que podem ocorrer por uma carcaça no ambiente. A maioria das aves encontradas mortas até agora é da espécie... Quem é que está com a TV ligada aí? Acho que aqui, ó. Acho que aqui eu vou mutar aqui, ó. Aí. Aí, agora deu. Agora vamos chegar lá. Deixa eu abrir o meu arquivo, tá aqui, ó. Tá carregando ele aqui.
Todos estão conseguindo ver ali uma apresentação, metodologias de ensino do jogo do esporte e fragmentos, pode ser? Sim, Sim. professor. Tá. Eu vou tentar partilhar ela no modo apresentação. Vamos lá. Eu não sei porque o computador não tem respondido a essa forma de apresentação. Eu passo e para vocês não passa. Para mim agora passou, tá tranquilo. Aí. Aparece em tela cheia para vocês agora ou não? Ainda não, Não, professor. professor, tá do mesmo jeito ainda. Mesmo jeito. Então, parece que, ó, para mim tá passando aqui em tela cheia. E era para estar aí, tá regulado aqui direitinho para passar para vocês também. Mas desse modo tá grande, professor. Dá para visualizar tranquilo. Vamos para não alongar muito, aí a gente vai seguir nesse modo aqui. Como está agora aqui, acho que está legal para vocês então, né? A gente consegue ver. Ok? Ok, professor, tranquilo. Sim, dá para ver bem. Beleza, então vamos seguir lá. Olha só. Em linhas gerais, aqui tem um pequeno roteirinho, vamos dizer assim, um pequeno esquema, né? De como a gente pensar o desenvolvimento das nossas aulas, né? Depois, ao longo da apresentação, ao longo da aula, vocês podem também estar partilhando algumas ideias que vocês vêm desenvolvendo, né? Porque aqui a gente parte de um âmbito mais geral, mas a gente sabe que tem especificidades e que os professores, as professoras constroem ao longo do seu cotidiano determinados modos de proceder que são muito fecundos também. Então, longe de ser aqui uma proposição, né, no caso, vamos dizer assim, definitiva, a ideia é estar partilhando algumas ideias com vocês sobre o planejamento, partilhando com vocês algumas estratégias para pensar esse conjunto de elementos que nos cabem, né, tanto na universidade como na escola, tá? Mas, ao mesmo tempo, também, vocês podem estar interrompendo para partilhar, olha, na minha escola a gente faz assim, na minha escola a gente tem feito de outra forma, né? E tem dado bons resultados. Então, eu acho que isso torna mais rico daí o percurso, e caso vocês se sintam impelidos aí a participar, por favor, né? É só solicitar aí, pedir, abrir o microfone, e a gente vai conversando, e não tem necessidade da gente vencer todo o conteúdo que está aqui hoje, no caso, né? A gente tem ainda a semana que vem para ver isso, e seria importante ter esse retorno de vocês também, de como que isso chega até vocês. Porque também, por outro lado, isso aqui pode ser algo que vão pensar assim, o pessoal já está fazendo, o pessoal já está organizando nessa linha. Bom, aí a gente vai avançando, a gente vai tentando desenvolver formas mais avançadas de pensar esse movimento, né? Mas de maneira geral, né, de maneira bastante geral, eu acho que tem 5 elementos que compõem ali aquilo que vai servir de lastro, né? Aquilo que vai servir de fundamento para as nossas aulas, né? Porque aqui está no caminho da contramão da ideia do ativismo, né? A ideia do ativismo na escola é uma ideia bastante comum ainda na educação física, mas me parece também que é uma ideia que vai caindo em desuso em muitos lugares, porque as pessoas vão organizando esse lastro. Então, veja, a aula ela passa a ser a ponta de um iceberg, e ela se sustenta em vários outros elementos. Quer dizer, ela não é só um espaço-tempo em que o professor, por conta e risco, desenvolve um determinado roteiro de atividades, um roteiro de conteúdos, desenvolve e persegue objetivos, né? Então, nesse sentido, o professor ele tem um lastro que sustenta de maneira mais dá sustentação para o seu trabalho. Então, nesse caso, o professor ele não está sozinho. Veja, quando a gente pensa o PPC da escola, todas as escolas têm um projeto pedagógico curricular, né? Todas as escolas ou as redes, enfim, elas têm um documento orientador. E esse documento, ele não pode ser só um documento burocrático, né? No sentido assim, ele tem que ter vida, né? E isso a gente vê muito na escola, na universidade. Não pense que a universidade é muito diferente também. A gente percebe, às vezes, um projeto pedagógico curricular como sendo um ornamento burocrático que serve para as comissões de verificação, enfim, para dar conta de uma demanda legal, para demandas legais e etc.
E aí me parece que perde a grande potência, né, de dispositivos orientadores para a nossa prática, né? Então, o projeto pedagógico, vocês bem sabem, ele vai situar essa escola dentro de uma conjuntura, né, e vai abrir espaço para as diferentes disciplinas poderem desenvolver o seu trabalho a partir das suas especialidades, mas, ao mesmo tempo, preservando uma certa unidade construída, em tese, em uma coletividade, né? Ou seja, os professores orbitam em meio a um projeto pedagógico no contexto escolar. Por isso que, nesse caso, né, a educação física, e aí eu já me referi a isso na semana passada, ela passa a fazer parte do projeto pedagógico da escola a partir da LDB de 1996, que é a segunda LDB. A primeira é de 1971. E a educação física, vocês também bem sabem, ela vinha até então como sendo uma atividade curricular. Quer dizer, os alunos iam para as práticas sem uma especificidade pedagógica no sentido de aprender algo sobre, né? Então, ali tínhamos os diferentes momentos da educação física, né? E ela passa, a partir da segunda metade da década de 90, 1990, né? Ela passa a ter um outro olhar, uma outra conotação e um outro respaldo. Não é pouca coisa isso, né? Então, na medida que ela vai se constituindo como projeto pedagógico da escola, a gente vai corroborando com a ideia de que nós temos o que dizer do ponto de vista dos processos de ensino-aprendizagem na escola. Então, nesse grande, né, vamos dizer assim, documento, né, ele é o pano de fundo que orienta a conjuntura na qual as propostas curriculares vão se desenvolver em cada campo do conhecimento, né? Esse segundo aspecto, né, esse segundo um projeto para a educação física, ele dá muito mais na ideia de pensar dentro do projeto pedagógico curricular, né, nós teríamos que ter um projeto para a educação física, para o português, língua portuguesa, para matemática, ou seja, o que essas disciplinas produzem, né, como sendo um respaldo que vai ligar o projeto pedagógico da escola aos planos de ensino que a gente comumente fala, né? Então, a gente orienta muito a nossa prática pelos planos de ensino, mas esses planos de ensino ele tem que ter uma fonte de origem, eles têm que ter uma origem, né? E eles têm que ser documentos vivos nesse caso, e essa é uma dificuldade que a gente tem. Essa articulação entre o projeto pedagógico da escola, um projeto de educação física para essa escola, e um projeto para cada ano escolar. Quer dizer, o plano de ensino ele se coloca como um programa de estudos para cada ano escolar. Se a gente lembrar o texto que a gente estudou na semana passada do Fernando, que a gente dialogou sobre ele, vocês tinham para fazer a leitura na semana anterior, a gente vai ver que ali tem um desenho, né, que em certa medida estrutura isso que está aqui como uma síntese. Então, em linhas gerais, né, quando o professor vai desenvolver uma aula, a aula da segunda-feira, ele está respondendo a partir de todos esses elementos. E dentro do plano de ensino, nós temos as unidades didáticas, onde se desenvolvem objetivos específicos, alguns estruturados a priori, né? A gente vai estruturar alguns objetivos com antecedência, e alguns objetivos a gente estrutura a partir da leitura dos alunos que a gente encontra, né? E esse planejamento se dá dentro de um período que a gente comentou na semana passada, que vai retomar hoje, que é a ideia do diagnóstico, né? Um período ali onde se faz um contato com esses grupos para ver, a partir dos conteúdos que a gente vai desenvolver, por onde, quais são os flancos que a gente vai atuar para poder enfrentar as dificuldades maiores que esses grupos apresentam, né? E aí, por isso, a gente tem aí uma série de elementos que a gente vai pontuar de maneira mais articulada hoje. E dentro das unidades didáticas, nós temos lá uma sequência. Veja, a unidade didática é um conjunto estruturado, e aqui eu estou lendo, um conjunto estruturado de atividades de ensino e aprendizagem, numa sequência lógica de aulas, visando a consecução de objetivos planejados. E aqueles objetivos que não foram planejados ainda, mas que vão se estruturar a partir desse desenho, né? As unidades se derivam do plano de ensino. Então, dentro do plano de ensino, temos as unidades didáticas, aí temos o conjunto das aulas, né? Quantas aulas para uma unidade didática? Foi uma pergunta que foi feita na semana passada, a partir do desenho da avaliação que vocês têm para entregar, né? Dentro do prazo que a gente ainda vai definir, por enquanto é só uma proposição, né? Então, veja, não há um número mínimo nem máximo. Agora, tem um número razoável para poder alocar dentro de um ano curricular, de um ano escolar, né? Para poder alocar dentro desse período de trabalho do professor, né? Uma lógica razoável de operacionalização. Quer dizer,
Quando a gente consegue avançar nisso, né? Por isso que eu falei semana passada ainda, imagina 10 anos pensando essas coisas aqui, né? Olha o lastro que a gente vai construindo, né? E ao longo do tempo, esse esforço ele vai se tornando, por um lado, menos pesado e ao longo do tempo mais qualificado. Veja, vocês mesmos conseguem construir coisas, muitas vezes derivado desse lastro, né? E se a gente tem condições de registrar esses elementos, o que geralmente é muito difícil, né? Porque a gente tem ali uma sequência de aulas e vem uma e vem outra, e aulas curtas, 45 minutos, 50 minutos, né? E a gente tem essa dificuldade, na medida em que a gente consegue estruturar um ano escolar e a partir de um desenho, né? De intervenção, considerando ali as aulas que a gente tem, as semanas de intervenção, quantas aulas para cada unidade, o nosso trabalho diminui muito, quer dizer, a gente não vai mais pensar no ônibus que vai para a escola, ou no carro, ou na bicicleta, conforme a gente se desloca para o trabalho, né, caminhando, o que eu vou dar na aula hoje, né? É muito comum os alunos perguntarem, professor, o que que vai ter hoje, né? O que nós vamos ver hoje? O que a gente vai ter na aula hoje? Professor, vão jogar bola hoje? É muito comum esse tipo de pergunta, assim, né? Agora, na medida em que a gente vai construindo uma cultura para poder pensar o nosso planejamento e os conteúdos com os quais a gente vai operar, os alunos vão recuando dentro dessa perspectiva de tensionar as nossas intervenções a partir dos seus desejos pessoais, né? Isso não quer dizer que a gente não pode ter momentos num projeto pedagógico, num projeto para cada ano escolar, né? A gente não quer dizer que a gente não possa ter momentos. Eu me lembro quando eu trabalhava com a escola que a gente chamava de aulas livres, né? E a gente tinha liberdade, inclusive, para fazer coisas, inclusive para não fazer coisas, né? E eu me lembro que muitas vezes eu jogava junto com os alunos e era um aspecto assim bastante comemorado pelos alunos, né? Uma ideia, uma relação de proximidade, né? Professor-aluno, e me parece que isso tem sentido também, e continua tendo sentido, né? A ideia dessa proximidade do professor com o estudante, quer dizer, é, essa parceria que se desenvolve em encontros nos quais a gente desenvolve práticas corporais, jogo, esporte, dança, lutas, e me lembro que num determinado tempo a gente organizava as aulas livres de acordo com as unidades didáticas que a gente estava vendo, né? Se a gente estava vendo dança, a gente fazia aulas livres tentando pensar a dança, né? Mas não só também. E tinha aulas que eram aulas livres bastante amplas também, que as pessoas podiam variar bastante aquilo que fossem desenvolver, né? A única recomendação é que os alunos tinham que ter alguma prática naquele momento. Inclusive, era um momento de observação, né? Bacana, assim, para ver o que as aulas que a gente desenvolvia, que eu desenvolvia com eles, qualificava a postura deles no jogo. Tanto do ponto de vista de como eles jogavam, né? De como eles se relacionavam, os valores que eram preconizados, como eles cuidavam uns dos outros, né? Como que eles lidavam com as tensões entre competição e cooperação, por exemplo, né? Então, ali a gente tem um termômetro interessante para pensar como que o nosso trabalho, assim como o recreio, a gente falou numa das aulas atrás aí, né? Como o recreio, um lugar ali que a gente tem um bom termômetro para pensar as nossas ações, tá? Eu não estou vendo o chat aqui, se alguém tiver alguma coisa, né? Olha só, boa noite. Aqui uma pergunta boa da Lídia, né? Existe algum livro didático de educação física que contemple todos os anos da educação básica? Olha, se a gente for ver, existem vários trabalhos, né? Por exemplo, hoje nós vamos ver algumas propostas, ó. Mas veja, olha só essa coleção aqui, são 2 livros aqui, ó, que eu tenho aqui. E aqui vocês vão dizer, mas de novo do Fernando, mas é que ele é um cara que vem estudando e propondo e produzindo. Durante um período ele produziu muito sobre currículo, né? Então aqui tem um trabalho do Fernando Jaime Gonzalez e do Alex Branco Fraga chamado Afazeres da Educação Física na Escola, Planejar, Ensinar, Partilhar. E depois tem o outro, Práticas Pedagógicas em Educação Física, Espaço, Tempo e Corporeidade, do Fernando Jaime Gonzalez e da Maria Shimone Schwengber. Então, veja, são livros que vão nos ajudando a compor isso, né? Olha só, capítulo 1 ao 9, né? Ele vai tratar, capítulo 1, ele vai tratar nesse livro aqui com a escola e a educação física nos anos iniciais, especificidade e conhecimentos.
Então, aqui tem mapas conceituais de conteúdos a serem desenvolvidos ao longo dessa fase, né, dos estudantes na escola. Então, por exemplo, conhecimento do próprio corpo é percepção corporal, conhecimento do próprio corpo é percepção do entorno, habilidades motoras básicas de locomoção e estabilidade, jogos agonísticos, a ideia de agonístico tem jogos com um certo tensionamento, né? Jogos mais competitivos, né? Jogos de vertigem, né? Que eles usam uma palavra ilinx quer dizer vertigem, né? Ginástica, acrobacias, veja, as crianças são doutoras em fazer alguns movimentos ginásticos, né? O rolamento, o rolinho que a gente chama e outros, né? Então, veja, exatamente assim, ó, faz isso no primeiro ano, isso no segundo, isso no terceiro. Na verdade, eu nem acho muito bom que tenha, porque aí a gente vai ter um planejamento que vai ser a prova de professor, é só a gente aplicar a ideia dos outros. Mas à medida em que a gente vai compondo junto com o nosso próprio repertório, a gente vai estruturando formas de pensar os temas da educação física e vai estratificando isso ao longo dos anos escolares. E se a gente registra isso, né? Por mais que dê esforço no início, se a gente vai registrando isso de maneira mais detalhada, de maneira mais sustentada teoricamente, a gente vai criando um lastro. E aí a gente vai chegar num determinado momento que a gente vai ter uma proposta curricular para os nossos espaços de intervenção. Porque, veja, quando o professor ele fica numa escola, ele vai ter uma história nessa escola de 2, 3, 4 anos, isso adquire um outro sentido. Quando o professor ele passa a fazer trabalhos e vai trocando de escola ao longo do tempo, por várias como é que se diz? Por várias causas, né? ACT, contratação temporária, né? Ou algo parecido, ele vai mudando de escola ao longo do tempo, e se torna um pouquinho mais difícil. Mas veja, na medida em que as escolas vão ficando com essa memória, né, quando um professor ele chega na escola, ele tem uma série de documentos para poder acessar. Ele tem uma série de elementos para poder partilhar. O que se vem trabalhando aqui ao longo do tempo? Né? Que memória que essa escola constituiu, né, ao longo de todo esse tempo? Né? O que eu posso usar como referência para poder participar desse movimento? Porque a escola ela é antes da gente, ela vai continuar depois da gente. Né? Agora, como é que eu entro nesse rio, né, que a água é turva, né, tem corredeiras, tem uma correnteza forte. Como é que eu entro nesse rio chamado escola, né, e consigo navegar bem ali com o meu barquinho? Né? Então, há necessidade, eu diria até, de que a escola tenha condições de produzir a sua memória, que oriente o trabalho dos professores. Isso não se coloca só na educação física, se coloca em todas as disciplinas, né? Que o professor que chega consiga dar o seu tom para uma sinfonia que já vem sendo tocada, né? E aí o professor tem a sua liberdade de cátedra para poder pensar isso. O que a gente faz, e eu tenho feito isso há bastante tempo também, é ir articulando esses materiais, né? Esse que a gente falou na semana passada já, né? Articulando materiais mais recentes ou materiais mais antigos, como esse aqui, Metodologia do Ensino da Educação Física, do Coletivo de Autores. E aí tem uma série de outros livros que a gente vai vendo e vai compondo, né? A partir da nossa possibilidade de aproximação com esses referenciais. Por isso que o espaço e tempo para estudar na escola, algo que às vezes é muito complicado, às vezes é em desuso, né? A gente percebe escolas privadas com dificuldade de estabelecer isso como uma possibilidade para o professor preparar o seu trabalho, né? Então, aula, e o tempo do pensamento, o tempo do planejamento, né? E a gente percebe também, por outro lado, que tem escolas que possuem isso, né? Eu me lembro quando eu trabalhava na escola municipal que eu trabalhava, eu tinha 20 horas de contrato e 4 horas para preparar a aula, era uma tarde, né? O ruim é que, às vezes, a gente vai povoando esses 5 períodos, então é um período na segunda, 2 na quarta, 1 na sexta, não sei o quê, e quando a gente vê, sumiu esse tempo de planejamento, porque ele vai ficando os buraquinhos ali, né? E a gente fica com dificuldade de poder estruturar um trabalho com um pensamento um pouco mais, vamos dizer assim, uma cadeia de raciocínio mais longa, né?
porque a gente vai tendo que sair de um e ir para o outro, sair de uma turma, vai para outra e etc. Então, isso é uma realidade bastante comum. Agora, na medida em que a gente vai conseguindo estruturar esses elementos aqui, vai se tornando menos pesado lidar com o peso que é essa quantidade de aulas que a gente tem para trabalhar ao longo da semana, né? Por isso que esses momentos de planejamento eles são imprescindíveis e tem lugares que produzem boas propostas a partir disso, né? Aqui o Vitor falando da Soraya Cristina, né? A Soraya Darido, né? Acho que é isso, a Soraya, né? Eu conheço ela, né? É um nome de referência na área, bem lembrado aqui o Vitor, né? A ideia do Zeca que não é só cortar lenha, claro, é preciso afiar o machado, né? Senão a gente vai correndo muitas vezes sem saber para onde vai, né? E eu tenho uma expressão assim que para os navegadores ela é muito importante, assim, a gente não precisa só de remadores, a gente precisa de inteligência de navegação, né? E eu vejo que essas obras, né, como falou agora da Soraya e outras, né, elas vão sendo exatamente isso que o Vitor colocou ali, referências, né, para a gente poder pensar o nosso próprio trabalho, né? Afinal de contas, para onde a gente está indo? Bueno, dentro dessa lógica, a partir das unidades didáticas, eu vou passar para o próximo aqui, ó, para a gente também ir Professor, avançando. Oi, pode falar. boa noite, Lídia. Oi, Lídia. Eu fiz essa pergunta no chat porque eu posso estar equivocada, mas professores das outras disciplinas, eles já chegam com o seu conteúdo fechado, mesmo porque o conteúdo deles já são sistematizados desde muito tempo. E existem livros didáticos para eles. A educação física tem um leque vasto de práticas corporais para trabalhar na escola. E a dificuldade que eu encontro é não ter uma sequência lógica de aprendizado, entende? Tipo Uhum, assim, eu já trabalhei em turmas do 9º ano que eles nunca tinham estudado o conceito de esporte, diferença entre jogos e esportes, entende? Quando isso, claro. na minha concepção, era para a criança, desde o ensino fundamental 1, já começar a dialogar com esses alunos a respeito da diferença entre um e outro, e quando chega no primeiro ano do ensino fundamental, começar a sistematizar esse conhecimento, entende? Então, é a dificuldade que eu encontro. Eu tenho um livro aqui que os colegas falaram aí no chat, Práticas Corporais e Educação Física, é um livro que foi disponibilizado para professor, né, que foi para a reunião pedagógica, o encontro pedagógico, de Soraya Darido. Só que é um material de divulgação, entendeu? Não é um material completo. Não sei se alguém souber aí poder dizer, eu agradeço. Uhum. Não foi um livro didático que já está completo, não. Foi só um material de divulgação, e é esse que eu tenho aqui, entende? Então, como aqui a gente tem pouco acesso, por isso que eu perguntei. Se tiver Uhum. algum livro didático, né, poder colocar o nome aí no chat, agradeço. Eu tenho interesse em comprar de outras editoras, porque isso norteia, né, de alguma forma, o trabalho, principalmente quando a gente entra em uma escola que as unidades didáticas estão em contradição ou não estão de forma continuada o conhecimento, entende? Não tem isso, não tem uma progressão pedagógica para o conteúdo a ser aprendido, é isso. Obrigada pelo meu Tá. momento de fala. Obrigado nós, Lídia. Eu acho que a tua intervenção ela vem bem a calhar nesse sentido, assim. Eu acho que a tua dúvida é uma dúvida que é bastante pertinente, né? Uma questão muito pertinente assim para ser colocada numa disciplina como essa, né? Então veja, por um lado, né, outras disciplinas elas têm uma cultura de planejamento anterior à nossa, né? Agora, isso não quer dizer também que não haja problemas, né? Como é que é o professor rola bola, por exemplo, da matemática na língua portuguesa? É o professor que dá uma série de contas para os alunos fazer e pouco explica, pouco se envolve com a aula, né? Ou aquele professor que dá uma série de leituras para os alunos, né? No caso da literatura e língua portuguesa, e também pouco se envolve com o processo, ou nas artes, né? Na educação, na disciplina de artes, né? Trabalha com várias atividades, né? E pouco se envolve com os alunos. Então, as outras disciplinas também têm seus problemas, né?
E uma dessas coisas que a gente está vivendo hoje, né, que é a questão do currículo à prova de professor, né? Tem escolas que as apostilas já vêm prontas, inclusive para a educação física, né? Tem escolas que, por exemplo, o Sistema Positivo e outros sistemas que vendem esse material para os alunos, né? Especialmente no ensino médio, eles já produzem aquilo que tem relação com o Enem, aquilo que tem relação com o vestibular, né? Então, isso também é um problema porque não resolve as questões. Isso coloca outros problemas. Quer dizer, se ele já dá uma sequência lógica para o professor, isso não quer dizer que essa sequência seja adequada para aquele contexto, né? E se tu pensar, esses sistemas, eles têm uma espécie de franquia que passa do norte ao sul do país, né? Talvez com algumas diferenças, né? Mas são propostas, por exemplo, muito parecidas. Oi? Professor, tu me escuta? Sim, Matheus, pode falar. Bueno, eu ia dar um relato. Assim, eu sou professor do município aqui de Pelotas. Eu dou aula numa escola de educação infantil, eu dou aula para maternal e pré. Maternal eles têm 2 aninhos, 2 anos e meio, até 3 anos, e o pré eu dou aula pré-1, que eles têm 4 anos. Então, eu vejo bem isso que vocês estão falando. No caso, a questão, por exemplo, tem um professor de pedagogia, que é a professora, e aí tem as especializadas, que é, por exemplo, educação física, artes, teatro e dança. São essas 4 especializadas que tem na educação infantil aqui em Pelotas. E o que eu vejo, esse distanciamento, assim, entre o conteúdo. Por exemplo, lá na escola eu trabalho 20 horas, e aí tem eu e mais uma professora de educação física. Mas, claro, como a gente é só 2, a gente consegue manter um diálogo, assim, sobre o que a gente vai trabalhar no maternal, os jogos de brincadeira, com qual foco, porque a BNCC, ela traz, por exemplo, gestos e movimento, eu e nós, ela tem a base ali na BNCC, só que é muito amplo, entendeu? Então, se não tem esse diálogo entre os 2 professores, fica muito difícil. Mesmo que os 2 trabalhem jogos e brincadeiras. Mas, por exemplo, esse ano eu estou, por exemplo, com o maternal 1A. Pode ser que o maternal 2A não seja meu ano que vem. Esses alunos passam por outra professora. E se não tem esse diálogo, ela vai ficar totalmente perdida. Ela não vai saber, não vai conhecer a turma, não sabe qual o nível que eles estão de interação, porque no maternal às vezes não falam, ou falam muito enrolado ainda, né? Então, eu acho que tem muito a ver esse contato também. Claro que é muita correria na escola, né? Você tem que fazer parecer de cada aluno. Por exemplo, eu tenho 6 turmas. As professoras de pedagogia, geralmente elas têm uma turma fixa. Então, elas fazem parecer de 16 alunos. Como eu tenho 20 horas, quem tem 40 horas é o dobro. Eu fico com 6, tem 12 turmas, aí tu multiplica entre 18 e 20 alunos por todas as turmas que tu faz o parecer também. É muito trabalho, né? Parecer, plano de ensino, plano de aula. Então, esse diálogo ainda ele é fundamental ainda para a construção do currículo da educação física. Então, por exemplo, eu sei como a professora trabalha jogos e brincadeira, como eu estou trabalhando. E, por exemplo, claro que no maternal é bem mais... Claro que no pré também é lúdico, mas o maternal, assim, elefante colorido, eles aprendendo as cores, interagindo com os colegas, esse é o objetivo, por exemplo. Já no pré, eu consigo trabalhar pelo menos assim algumas habilidades motoras, porque eu vejo que hoje, infelizmente, as crianças têm muito déficit motor. Por exemplo, eu faço brincadeira de amarelinha no pré-1, que eles têm 4 anos, 4 a 5 anos. Eles não conseguem pular com um pé só, assim, ó, de 16 alunos, 2 conseguem se manter o equilíbrio num pé só para brincar de amarelinha. Então, eu trabalho muito. Claro que atividade lúdica, por exemplo, pega-pega, professor, a brincadeira da mamãe posso ir, eu faço professor posso ir, quantos passos? Aí eu tento, num pé só agora, pulando que nem um sapo, tentando trabalhar a parte lúdica com habilidade motora no pré. Mas já no maternal tem que ser bem mais lúdico, porque, por exemplo, passou uma borboleta no maternal, às vezes foge totalmente da tua aula, e aí tu tem que fazer outra atividade ocasionando aquela situação para chamar a atenção de novo das crianças, sabe? Não, eu acho que é muito, vamos dizer assim, pertinente também a tua intervenção, viu, Matheus, né? Sim. Isso. Porque, veja, mas dentro dessa conjuntura, eu acho que tu toca num ponto importante, que é a questão do diálogo entre os professores, né?
o espaço para ter esse diálogo para além da sala de aula, né? Mas, ao mesmo tempo, é preciso dar o pontapé inicial. Quer dizer, olha quantas coisas tu colocou aqui que envolve essa questão, inclusive de níveis de complexidade. Então, desculpe, na medida em que a gente vai tentando sustentar isso por meio do registro, a gente vai fazendo esse processo num crescente ao longo do tempo. E na medida em que a gente estrutura um esboço, olha o que a gente fez no ano de 2023, né? O que isso serve de lastro para 2024? E assim sucessivamente. Tanto o professor para carregar sua história junto com ele, porque a nossa memória é fraca, a nossa memória ela não dá conta das coisas que a gente precisa lembrar, né? Mas também do ponto de vista da escola, de que a escola tem essa capacidade de registros. E veja, hoje nós já temos vários materiais, né? Quando a Lídia falava, eu até saí um pouco aqui, mas continuei prestando atenção, mas eu saí um pouco para pegar. Olha só, tem tanto material que tem sido produzido aqui, ó, um material recente aqui feito por um grupo, inclusive com a presença da professora Soraya Cristina Darido, ó, o Amauri Aparecido Bassoli de Oliveira, o professor Fernando Gonzalez, né? Olha só, ginástica, dança e atividades circenses. E dentro dessa lógica, né, a proposta dessa coleção é poder subsidiar as práticas corporais, o processo de ensino do professor. Mas, nesse caso, me parece que essa turma, né, com a qual eu venho trabalhando aqui, né, esse grupo de pesquisadores, professores, eles não têm a pretensão de dizer como é que o professor tem que fazer. E eu acho que aí está uma virtude deles. Diferente dessas propostas mais engessadas, né? Essas coisas mais definitivas, olha, hoje é tal página, tal livro, tal coisa, né? Isso aqui nos dá a condição de poder construir as práticas da nossa escola, né? As nossas práticas pedagógicas, e tentar colocar dentro disso um lastro, né? Que permita essa relação de continuidade e elevação dos níveis de complexidade. Veja, esportes de marca e com rede divisória ou muro, parede e rebote, né? Badminton, peteca, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol e atletismo. Práticas corporais e a organização do conhecimento. Esse é um material que é produzido de maneira... acho que é 2015, 2016, por aí, né? E que ele vai dando subsídios para a gente entender essas práticas e, a partir do nosso contexto, estruturar o nosso trabalho nosso trabalho pedagógico, né? Então, me parece, olha no próximo slide aqui, ó, quando a gente estrutura um determinado, como está aqui, ó, quando a gente estrutura uma organização lógica de onde a gente sai, para onde a gente vai, e aqui exige uma necessidade, né? É uma necessidade aqui de abstração, porque a gente está projetando coisas que não têm ainda uma materialidade, né? Então, quando eu desenvolvo isso, fica mais fácil de eu me estruturar. Ora, se eu tenho 13 anos escolares, ou se eu tenho 9 anos escolares, 12 no caso, ou 9, né? O que vai compor esses 9 anos? Veja, aí é essa questão do diálogo que tu falou também, Matheus, entre os professores da mesma disciplina, né? E isso tem sido uma questão bastante diferente. A gente vê, às vezes, difícil, melhor dizendo, porque a gente vê, às vezes, na mesma escola, práticas pedagógicas completamente diferentes, sem nenhuma articulação entre si, né? E muitas vezes escolas que até conseguem disponibilizar para os professores espaço e tempo para poder pensar o seu próprio trabalho. Então, aqui tem uma série de variáveis, uma série de ingredientes, né? Mas, à medida em que a gente consegue estruturar esse percurso, né? Que não é um percurso fácil de fazer, mas são elementos que o PPC da escola já está lá, né? Como é que a gente dá vida para ele? Essa escola tem um projeto para dizer assim, para que educação física nessa escola? O que a gente entende por educação física, né? Qual é o compromisso da educação física nesse espaço? Quer dizer, em linhas gerais, como é que a gente estrutura isso, né? Os anos escolares já têm os seus planos de ensino.
Como é que a gente pode criar um eixo condutor entre esses três elementos, né? Um projeto pedagógico para a escola, um projeto para a educação física e um projeto para cada ano escolar, que a gente vai chamar de plano de ensino, programa de estudos da disciplina de educação física, ou etc. E aqui tem responsabilidade do professor, mas também da gestão, gente, porque a gestão ela também faz parte disso, né? Os colegas da mesma disciplina, os colegas das outras disciplinas, né? Aí, a partir do momento que a gente consegue desenvolver um plano de ensino e pensar as unidades didáticas, a gente pode ter, vamos dizer assim, pode-se dar o luxo, vamos dizer, quase isso que a gente fala às vezes, né? Pode-se dar o luxo de poder pensar as metodologias para o ensino do jogo e do esporte. Veja, se eu pensar, depois a gente vai ver mais essa primeira ali, ó, dentro de uma proposta que foi desenvolvida numa tese de doutorado, Teaching Game for Understanding, quer dizer, a compreensão do jogo, o ensino do jogo pela compreensão, né, de dois autores chamados Bunker e Thorpe, né? Não, agora eu estou em aula. Agora não. Tá aqui, ó. Agora não, filho, tá? Vai lá, meu amor. Então, assim, ó, pensar essa ideia desses dois autores, Bunker e Thorpe, é pensar o jogo como algo que a gente compreende, né? E pensar o ensino por meio da compreensão do jogo, e não mais das especificidades técnicas, né? Treinar arremesso no handball, por exemplo, de forma descontextualizada ao jogo, né? Ela é uma questão, assim, bastante decisiva nessas metodologias que a gente está abordando aqui. Veja, se eu pensar a questão do coletivo de autores, o coletivo de autores trabalha lá desde o princípio com a ideia de poder estratificar esses níveis de complexidade. Por exemplo, numa primeira etapa escolar, né, jogos cujo conteúdo implique o reconhecimento de si mesmo e das próprias possibilidades de ação. O que eu posso fazer com bola, com taco, com implemento, o que eu posso fazer correndo, o que eu posso fazer caminhando, o que eu posso fazer saltando, pulando, quais são as possibilidades de movimento, né? A abordagem crítica emancipatória com o professor Eleanor Kunz, lá de 1991, ó. Aqui a gente está vendo uma abordagem que pensa assim, um pouco naquela ideia de produzir uma síntese entre o que os alunos trazem para dentro da aula e aquilo que o professor pode ensinar. Quer dizer, por exemplo, um exemplo bem prosaico, assim, mas que dá para ilustrar bem, né, a abordagem crítico-emancipatória. A ideia de... o que vocês conhecem sobre pular? O tema da aula hoje é pular, né? De alturas, que espaços nós temos aqui na escola que nós podemos pular, que são seguros, etc. A gente vai criando ali, né? E os alunos vão experimentando. Num segundo momento da aula, o professor diz assim, agora nós vamos aprender algumas coisas sobre pular que vocês não demonstraram ainda. Quer dizer, a partir da observação, o que é que eu posso ensinar esses alunos sobre pular, né? E, a partir daí, num terceiro momento, tem uma síntese entre aquilo que eles trazem para o seu contexto de trabalho e aquilo que eles, para o contexto de aula, né? E aquilo que eles aprendem com o professor. Nessa síntese, a gente tem ali um processo de modificação ali, se dá o processo de aprendizagem, né? Então, essas metodologias aqui, né? Dentro da sua lógica operativa, elas vão trabalhar com possibilidades de qualificar o nosso próprio trabalho. Agora, veja, aonde eu vou alocar essas metodologias? Os grandes jogos desses três alemães ali, o Dietrich, Durward e o Schaller, de 1994, as fases do ensino do jogo, do esporte, né? O método situacional, até uma proposta metodológica que eu desenvolvi ali, está publicado num texto que depois a gente vai comentar. Veja, essas propostas, elas se colocam aonde, né? Veja, essas são propostas metodológicas para o ensino do jogo ou do esporte que se estruturam a partir de um eixo condutor que vai permitindo com que elas se assentem nesses espaços de formação chamado escola e nesses espaços chamado quinto ano, quinto B, quarto B, quarto A, etc., e por aí vai. E, nesse sentido, a gente consegue pensar... Olha só, aqui nós já estamos num momento bem avançado nesse sentido, porque a gente já conseguiu resolver coisas estruturais de fundo.
A gente consegue responder para que escola no PPC, a gente consegue responder, claro, sempre provisoriamente, mas a gente consegue ter uma noção mais clara do nosso trabalho. Para que educação física, né? O que cada ano escolar vai trabalhar enquanto conteúdo, quais são as unidades didáticas que a gente vai desenvolver, e ao longo do tempo a gente vai fazendo essa organização de complexidade, de aumento de complexidade. E pensar essas diferentes metodologias, elas nos ajudam a projetar a nossa prática pela nossa inserção direta nas aulas. Então, veja, quando a gente vai falar uma disciplina como essa, metodologia para o ensino do jogo e do esporte, olha de onde a gente está vindo. A gente tem que entender razoavelmente bem sobre educação física, sobre escola, sobre jogo, sobre esporte. Metodologias, o que é? Método, a gente já falou, é uma palavra que vem do grego, quer dizer caminho para. Logos é o estudo desses caminhos, quer dizer, quais são os melhores caminhos para ensinar dentro de determinado contexto escolar. Então, esses elementos, né, eles têm que estar presentes na feitura do professor ao longo do seu processo de intervenção. Hoje a gente vai ver alguns exemplos bem significativos nesse sentido. Então, na medida em que a gente está vendo essas linhas gerais, esse eixo condutor que precisa perpassar esse processo, as metodologias de ensino, elas adquirem um caráter de articulação, quer dizer, elas não estão desconexas nesse espaço. Então, veja, para chegar aqui e ver essas metodologias, como a gente está vendo agora, tem um percurso anterior aqui. Poderia ser lutas, poderia ser dança, poderia ser o que for dentro dos conteúdos que a gente vai trabalhar, a ginástica, etc. Agora, dentro desse processo, há de se perseguir conceitualmente esses elementos, de modo que a gente tenha uma compreensão bem elaborada do sentido do nosso próprio trabalho. Quando o aluno pergunta para mim, mas professor, por que eu tenho que ver tal coisa? Olha, a gente teve tempo de poder pensar isso enquanto uma fase do planejamento. E a gente tem justificações para esses conteúdos que a gente vai abordar, né? E essas justificações são necessárias, primeiro, para o professor conduzir o seu trabalho, né? Para ter clareza sobre as tomadas de decisão que ele vai assumir e para poder justificar o seu trabalho perante os estudantes. Porque senão a gente entra na mesma lógica do livro didático, no sentido ruim do livro didático. Por que está lá, né? Por que esses elementos estão lá? Eles não estão lá por uma vontade divina, alguém colocou lá, né? E por quê? Né? Qual é o sentido da gente trabalhar o que a gente trabalha? E, a partir daí, o como a gente vai desenvolver o que a gente trabalha, né? E esse como é a metodologia. E aí nós temos uma série de propostas metodológicas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Né? Vendo com a turma, com outras turmas, né? Colegas de outros encontros como esse, né? Professores da escola e tudo mais, a gente percebe que o método parcial e o método global ainda são os mais utilizados, especialmente o método parcial, né? Ainda não dá para dizer que são os mais utilizados, né? Não é isso. Mas eles são muito utilizados. Quer dizer, essas abordagens que a gente está trabalhando aqui, a ideia é que a gente possa trabalhar os jogos e os esportes que a gente vai desenvolver com os alunos a partir de uma contextualização e de uma, por um lado, compreensão do seu conjunto, né? E, por outro lado, de uma diminuição da complexidade. Então, na medida que eu tenho lá, por exemplo, um jogo de basquete, que são 5 jogadores contra 5 jogadores, 10 disputando uma bola, né? Na medida em que eu tenho um jogador jogando contra um, ou 2 jogadores jogando contra um, eu tenho ali uma condição de poder entender, né, o jogo a partir de uma série de coisas que, por exemplo, correndo e fazendo a bandeja sozinho, eu não vou ter, né? Então, esses métodos mais fragmentados levam a uma aprendizagem mais fragmentada do jogo e do esporte. Os métodos mais contextualizados, aqueles que pegam recortes do jogo, por exemplo, uma situação de 2 contra 1 no futsal, né, ou 2 contra 2 no voleibol, ele vai exigir que os alunos trabalhem de maneira muito mais direta com aquilo que a gente vai chamar de quantidade de prática, né? 2 contra 2, por exemplo, num jogo de futebol com travezinha pequena ou trave maior, como queiram, né? Ele vai exigir dos alunos uma série de ações que no jogo, às vezes, 10 contra 10, 8 contra 8, 5 contra 5, ele nem toca na bola, dependendo do caso.
Por quê? Porque ele ainda precisa de alguns elementos que lhe deem empoderamento para chegar no contexto do jogo e poder operar com uma lógica, né? Mais elaborada para responder aos desafios do jogo, né? Deixa eu dar uma passada no chat aqui, vamos ver o que não tem receita, isso aí é. Agora, a gente tem muita coisa para mapear, né? Se vocês pegar a proposta curricular do Estado do Rio Grande do Sul, aqui em Pelotas tem o DOM, Documento Orientador Municipal, né? Tem a questão da Base Nacional Curricular Comum. Quer dizer, nós não vamos conseguir chegar, a gente tem que ser seletivo, né? Veja, é que nem às vezes a gente chega numa livraria, né? Se o cara não tem uma certa predisposição ao que vai procurar, né? Aquilo lá assusta, mas vou ter que ver tudo isso, vou ter que ler tudo isso, né? Não, a gente vai fazendo seleções, né? É que nem quando a gente chega num buffet, um self-service, num buffet por quilo, sei lá como é que chama, mas é por aí, né? A gente vai se servir e vai pesar o prato para ver quando eu... Se a gente não tiver um pouco de critério, a gente mistura tudo para provar um pouquinho de cada um. E, na verdade, saboreia pouco e depois a gente fica enfarado, fica inclusive sem muita vontade para fazer as coisas, fica muito pesado, etc., né? E aqui é assim, né? Não dá para ir pular de um lado para o outro em um espaço de tempo muito pequeno, né? Vamos focar em algumas coisas, escolher uma literatura, um referencial que me ajude a pensar as minhas aulas, né? Coisas que já vão sendo pensadas e vão sendo testadas por outros colegas, né? E aí eu vou construindo, né, esses espaços, esse contexto que eu vou operar. E aí tem a via de mão dupla, né? A necessidade de ficar uma memória, né, para o contexto da escola, a necessidade de ficar uma memória para o trabalho do professor. Então, nesse sentido, né, tem muito referencial sobre isso, né? Como dar aula, como ensinar educação física, etc. Alguns vão ser mais prescritivos e outros vão ser mais propositivos, né? Vamos adiantar aqui, ó, vamos avançar aqui, ó, eu acho que aqui vai ficar um pouquinho mais claro algumas coisas, ó. Pega o recorte do método situacional, é um trabalho feito lá pelo professor Pablo Juan Greco, tá? Aí vai olhar lá, mas é de 1998, né? Nós estamos aí em 2023, não tem, nós temos coisas, mas aquilo que vai se constituindo de maneira quase como um clássico, vamos dizer assim, né? Esse livro do professor Pablo aí, Iniciação Esportiva Universal, ele é um exemplo de um referencial que traz um método que pode nos ajudar no contexto da escola. Veja, durante muito tempo a gente trabalhou de maneira centralizou muito as questões técnicas, né? Uma fila para ir conduzindo e chutar gol, passa, recebe, chute a gol, passa, recebe e faz a bandeja, né? E aí traz um elemento dentro desse repertório, no anterior que eu mostrei anteriormente, né? Nesses vários métodos aqui, e nesse aqui que eu coloquei de maneira mais específica no método situacional, né, aonde vai haver uma centralidade na tática, mas aí alguém vai me dizer assim, mas professor, eu trabalho no segundo ano, né? Eu até já usei esse exemplo, acho que foi aqui, não lembro se foi aqui, mas pense um jogo do bobinho, né? Ele pode ser pensado do primeiro ano do ensino fundamental ou terceira série do ensino médio, né? E nessa lógica a gente muda a complexidade, a tarefa, o desafio, quer dizer, o que pode e o que não pode fazer. Agora, mesmo o menino no segundo ano, ele vai precisar pensar como recebe a bola, para quem ele passa essa bola, né? Quando ele vai passar essa bola, como ele vai fazer isso, quer dizer, uma série de referenciais que ele precisa aprender a fazer, e ele pode fazer pensando isso em espaços menores, jogando um contra um, ou um jogando a bola para o outro, melhor dizendo, né? Até ir aumentando o número de participantes, né? E ele vai aumentando com isso a complexidade, né, da sua tarefa, o desafio vai se tornando maior, e ele vai colocando o ingrediente tático ali mais elaborado para resolver o problema do jogo e tomar a decisão mais adequada, né? Então, nesse método, o método situacional que eu pensei daqueles da tela anterior para colocar agora aqui, ele pressupõe o quê? Modificações estruturais do jogo. Porque a meta, nesse caso aqui, é melhorar nossa capacidade de jogo. Como que a gente resolve os problemas do jogo?
E aí entra um elemento que durante muito tempo ficou fora da educação física, que é a questão do rendimento. Como é que os alunos rendem mais? Independente do processo de fazer parecer, como o Matheus falou antes, ou de atribuir uma nota, um conceito, algo nesse sentido, um processo avaliativo, ele sempre se preocupa com a possibilidade do aluno aprender. É um tema mais para a semana que vem, né? Mas a ideia de por que é que a gente avalia e o que é que a gente vai avaliar, né? Agora, se a gente trabalha nessa lógica, pensando objetivos iniciais e objetivos que vão se desenvolvendo a partir dos diagnósticos que a gente vai produzindo em cada unidade didática. A avaliação ela é consequência disso. E o que se pressupõe com a avaliação? Que a gente consiga identificar processos de aprendizagem dos alunos de modo que eles mostrem que eles têm um certo rendimento, eles estão rendendo, estão melhorando a sua possibilidade de resolver os problemas que eles tinham antes, né? Então, a ideia de pensar a avaliação, ela também faz parte desse eixo condutor. A avaliação, ela não é um processo isolado dentro desse contexto. Agora nós vamos avaliar. É que nem aquela ideia, a gente estuda, lê, e depois a gente vai escrever. Não. Quando a gente está lendo, a gente está pensando, e quando a gente está pensando, a gente pode, eu deveria até, eu digo, escrever, porque a ideia de ler e escrever, ela é um processo síncrono, né? Nesse sentido, assim, ele é um processo simultâneo, é o modo de pensar. Nesse sentido, a ideia de que o rendimento, nesse caso, não é o rendimento do alto nível, do alto rendimento, né? É o rendimento possível. O que é possível esperar desses alunos como possibilidades de aprendizagem? Como objetivos do professor, eu vou ensinar coisas para essas pessoas. O que é razoável esperar, né? Dentro desse processo? Se eu trabalho, por exemplo, que ele aprenda a melhorar o passe dentro de um contexto de jogo, isso pode ser um tema de avaliação, né? Por isso a ideia da contextualização. Quer dizer, o aluno, a partir de métodos como esse, métodos que são colocados mais no sentido do contexto do jogo, né? Eles vão aprendendo o contexto do jogo, né? Vão melhorando a capacidade de leitura do estudante, né? E, por consequência, uma ampliação do seu repertório, né? Ele vem driblando no basquetebol, né? Ele vem driblando ou vem conduzindo a bola no futsal, né? O que é que ele faz quando ele se depara com uma marcação? Aí entra a questão tática. Tática é a nossa capacidade de resolver os problemas do jogo, de forma individual, mas também de forma coletiva. Então, eu preciso ter uma leitura de jogo para saber qual é o procedimento, qual é a decisão que eu devo tomar quando quando eu me deparo numa situação em que eu sou marcado no basquetebol. E aí vai depender dos meus colegas, vai depender do outro time, vai depender da posição que eu estou, se é próximo ou longe da cesta, vai ter uma série de elementos que eu vou precisar ponderar para poder pensar como que eu vou desenvolver. Agora, o que eu vejo muitas vezes, a dificuldade muito grande é como a gente tem uma sazonalidade muito grande nas escolas, quer dizer, o professor fica um tempo aqui, vai um tempo para lá, um tempo para lá, um tempo para lá, é a dificuldade de continuidade no trabalho. E como ainda essa composição deu uma memória coletiva na escola do que os professores anteriores fizeram, né? Como essa memória coletiva geralmente ela é algo ainda bastante incipiente, a gente muitas vezes não sabe o que vai fazer, e daqui a pouco a gente organiza a nossa prática tentando resolver o problema do mundo da educação física no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, né? Me parece que aí está o salto para dar, porque na medida em que a gente consegue estabelecer objetivos, a gente até consegue perceber de maneira mais correta, né, se a gente conseguiu dar conta do que pretendia ou não, né? Por exemplo, quando a gente tem fracassei naquilo que eu pretendia. Por que a gente sabe que fracassou? Porque a gente tinha uma meta ou tinha algumas metas para poder chegar, né? E, nesse sentido, a gente vai se colocando de maneira mais clara dentro do processo que a gente vai produzir. Então, veja, essa ideia que está presente aqui nessa segundo tópico aqui do método situacional, o deslocamento de um processo de ensinar e aprender esporte centrado na técnica e na repetição para uma perspectiva que vai exigir uma contextualização, um conhecimento mais contextualizado do jogo, né? Então,
na medida em que eu vou trabalhando esses elementos, eu vou aumentando o repertório dos estudantes, porque eles vão conseguindo resolver problemas, por exemplo, numa situação de 2 contra 1, que 6 contra 6, 5 contra 5 ou 10 contra 10 não poderiam resolver, porque exigiriam uma outra elaboração técnico-tática, né? Esse texto que está aqui, esse material já está lá no e-aula, tá? Esses slides aqui já estão lá. Esse texto aqui do professor João Magno Ribas, aqui, esse é Alanis Oliveira e Ribas, ó, publicado na revista Corpo Consciência, né? Olha só, método situacional, né? Elementos conceituais para o processo de ensino-aprendizagem e treinamento dos esportes coletivos. Aqui, nesse artigo, vocês vão ter uma síntese do método situacional. Quem se interessar por essa metodologia, tem aqui nesse trabalho desses colegas, né, o professor João Ribas e lá de Santa Maria, que é o último autor do texto, aqui a gente tem uma síntese dos elementos que compõem essa organização metodológica. Solução de problemas, a reprodução de situações de jogo, as estruturas funcionais que a gente vai ver daqui a pouco, a continuidade das ações do jogo, o aprendizado tático, as inter-relações entre a técnica e a tática, ou seja, que fundamento eu utilizo. E essa decisão é uma decisão tática, mas ela implica na escolha de um repertório para sair de uma determinada situação, por exemplo, de marcação. E a transferência dos conhecimentos do treino, da aula, dos espaços de aprendizagem para o jogo, para o contexto do jogo, né? Veja aqui no próximo slide, ó. Se a gente pensar as estruturas funcionais, veja, para vocês não se perderem, aqui eu coloco uma série de metodologias para o ensino do jogo e para o ensino do esporte. Aqui eu pinço uma delas, o método situacional, coloco a referência lá de 98, mas olha, um artigo de 2020 que vai abordar essa referência, então, quer dizer, é uma referência que vem sendo corriqueiramente estudada, né? Então, é algo que ainda tem valor, né? Algo que tem valor, tá? E que trabalha com esses elementos, e aí um deles é a unidade as estruturas funcionais, e agora eu pego as estruturas funcionais e procuro explicar o que são essas estruturas funcionais. São constituídas por um ou mais jogadores, então são as estruturas de jogo, tá? Que são constituídas por um ou mais jogadores que, em situação real de jogo, podem experienciar situações de ataque e defesa, conforme posse ou não da bola. Tem como objetivo diminuir a dificuldade do esporte formal, colocando desafios ali para os alunos que eles conseguem resolver com mais, como é que se diz? Com mais eficiência. E eles, nesse sentido, se sentem mais seguros, né? E aí essa diminuição de dificuldade, ela se dá em relação ao número de jogadores, as dimensões do campo. Imaginem, né, por exemplo, uma estrutura funcional como está ali, 2 contra 1, né, em um campo grande, por exemplo. Olha a liberdade para poder correr, para poder pensar a fuga da marcação e etc. Imagina isso num campo pequeno, né? Então, essas progressões metodológicas que as estruturas funcionais nos permitem, né? E aqui a gente já está falando num período ali que vai se colocar na segunda fase do ensino fundamental, né? A gente vai produzir situações, problemas que os alunos devem resolver de forma individual ou coletiva. E, com isso, melhorar a sua capacidade de jogo. A partir dessas relações entre inferioridade e superioridade numérica. Então, veja, acompanhando esse desenho do que a gente vem produzindo na aula hoje, né? A gente tem ali nas estruturas funcionais uma possibilidade de tratar metodologicamente uma unidade didática que, por exemplo, vai se debruçar sobre os esportes coletivos. Então, aqui eu tenho uma sequência estrutural que vai me permitir pensar o desenvolvimento dessa modalidade dentro de um conjunto de aulas, 10, 12, 15, que seja 12 aulas, né? Aqui tem um pequeno exemplo, está pequenininho ali, tá ruim de ler, depois vocês podem ler, mas é a questão de usar o coringa, isso é uma coisa bastante comum, né? São jogadores que vão flutuando, né? Eles, por exemplo, sempre atacam, 4
contra 4, mas sempre quem tem 4 vai ter 5 jogadores, porque um é o coringa e sempre joga no ataque, né? Isso permite uma variabilidade dentro do contexto de jogo que exige tomadas de decisão que vai facilitar aqueles jogadores que estão com posse de bola, né? Quer seja jogos coletivos com a mão, jogos coletivos com os pés, tá? Então, vejam, antes da gente entrar numa unidade, nos exemplos agora, vou trabalhar com alguns exemplos de unidade didática, talvez hoje dê para trabalhar só um, mas veja, voltando aqui, de maneira geral, reconhecendo todos esses problemas que vocês colocaram, né, nos cabe aqui pensar em algumas possibilidades que nos ajudem a enfrentar esses problemas, né? E algumas delas eu tentei apresentar aqui, inclusive considerando, né, aquilo que vocês trouxeram como as dificuldades, né? Ou seja, nós não temos um livro que nos diga o que nós temos que fazer, mas, por outro lado, nós temos uma série de referenciais, né, que nos ajudam a pensar o nosso trabalho, que nós podemos compor o nosso próprio trabalho. Quer dizer, não necessariamente a gente precisa executar aquilo que foi pensado por outros. E a gente pode ser autor da própria docência que a gente vai trabalhar, considerando os nossos limites, as nossas possibilidades, aquilo que a gente avança e aquilo que a gente não consegue avançar. Tá? Então, esse eixo que vai ser transversal, né, que vai se desdobrar lá na aula, que é a ponta do iceberg, que está dentro de uma unidade didática, que está dentro de um plano de ensino, que constitui um projeto para cada ano escolar, que está dentro de um projeto para a educação física nessa escola e que está articulado de forma intrínseca ao projeto pedagógico curricular da escola. Então, aqui a gente tem um eixo condutor que nos permite pensar com quais metodologias a gente vai operar de acordo com os nossos alunos, com o nosso contexto, com o nosso material. E é aqui que entra o trabalho da avaliação. O trabalho da avaliação é contextualizar uma proposta de intervenção. Quer dizer, vocês podem pensar esse desenvolvimento a partir do seu próprio trabalho ou a partir de uma situação hipotética na qual vocês vão projetar e vão perspectivar, né, determinada intervenção que não é o local que vocês estão atuando e talvez não estejam atuando na educação física escolar, etc., né? Mas que lhe permite a possibilidade de projetar a partir desses referenciais. Tá? Até aqui, queria ver se tem alguma dúvida. Eu estou vendo que o pessoal está escrevendo no chat, mas eu não consigo acompanhar, né? Aqui eu vi agora bastante cansativo, né? Realmente, né? Acho que essa ideia aí, ela é muito... essas questões que vocês estão colocando aqui exigem muito da gente, né? O ruim é quando a gente trabalha numa lógica, né, individualizada, né? Se a gente consegue formar grupos de trabalho dentro da escola ou com professores de outra escola, isso alivia muito o peso. Porque a gente pode partilhar dúvidas, questões, né? Alguma dúvida, pessoal? Eu estou lendo aqui um pouquinho daquilo que vocês viram. Parece até que tem uma planilha aqui que veio... eu não consegui achar a planilha aqui só. Enfim, mas alguma questão, pessoal, sobre esses elementos até agora? Professor, na verdade, muitas questões, né? Mas, assim, eu estou vendo que a minha dúvida é comum ao que eu estou acompanhando no chat aqui também, que os colegas estão falando. Eu fiz um planejamento para o primeiro trimestre e agora, obviamente, eu vou ter que apresentar o planejamento para o segundo trimestre e não existe uma lógica. Eu posso colocar qualquer esporte, qualquer atividade, assim. Então, sabe, esse universo tão amplo, ele acaba ficando ruim, sabe? Que eu posso trabalhar vôlei, como eu posso trabalhar badminton, como eu posso trabalhar algum componente de ginástica, como eu posso trabalhar o que eu quiser. Então, isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, né? Porque isso no quinto ano, no sexto, no sétimo, no oitavo. Então, eu tenho sentido, assim, eu estava bastante tempo fora da escola, né? E eu tenho sentido os conteúdos bastante soltos, assim, quase que a critério até do bom gosto
não do bom gosto, mas da opinião do professor, assim. Eu vi os colegas fazendo ali falando a questão da planilha no chat ali, eu acho que é uma ideia, mas assim, alguma coisa precisa ser feito, e é algo que eu tenho buscado também nessa especialização aqui, né, da gente ter assim, o que vai trabalhar no primeiro trimestre, no quinto ano, o que vai trabalhar no terceiro trimestre, no sétimo ano. Hoje eu não visualizo isso, né? Parece que é tudo solto assim. Mas eu sigo buscando, pescando essas ideias aí, vou atrás dessa literatura. Vamos ver alguma coisa precisa ser feita, porque senão a gente acaba, como o senhor falou no início da aula aí, às vezes planejando a aula no caminho de casa até a escola, né? O que Claro. eu não me sinto bem fazendo isso. Vou dizer, já fiz, mas eu não me sinto bem fazendo isso. Quem nunca, né, Zeca? Quem nunca fez isso, né? Agora, planejar, eu digo, né, no caminho da escola, né? Eu mesmo já fiz isso várias vezes também. Agora, isso é, como tu diz, uma coisa que nos incomoda. Agora, quando a gente estratifica, Zeca, e pensa assim, ó, tu trabalha em quantas séries, Zeca? Quantos anos escolares, desculpa, não séries? Eu tenho do primeiro ao oitavo ano. Tá. Primeiro ao oitavo ano, né? Veja, o que essa escola pressupõe para trabalhar do primeiro ao oitavo ano? Há algum indicador para isso? Dentro do projeto pedagógico da escola? Há indicadores para isso? Pontos de partida? Não, professor, é que, na verdade, assim, eu atendo 3 escolas. Então, assim, na verdade, eu também me expressei mal. Não é do primeiro ao oitavo. Eu tenho o primeiro ano e depois eu tenho do quinto ao oitavo. Tá. Então, segundo, terceiro e quarto eu não tenho. Tá, mas mesmo assim, quando a gente pensa assim um projeto de educação física para uma escola, que é aquele exercício ali que eu coloquei, né, aquele elemento ali, melhor dizendo, que eu coloquei, a gente tem condições de poder pensar o que a gente quer em cada espaço-tempo escolar. Quando a gente leu aquele texto do Fernando, não estou com o livro aqui, mas aquele livro que a gente viu lá, o projeto curricular Guia para a Educação Física Escolar, ali o Fernando trabalhou do quinto ao oitavo ano, quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, né? Ele trabalhou com alguns elementos ali que tem uma lógica. O que ele opera no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, conteúdos críticos, conteúdos mais amplos, conteúdos mais específicos. Quer dizer, é preciso fazer um ensaio para colocar esses elementos, né? Primeiro, registrar isso. Né? O que esses objetivos eles têm de complexidade? Quando eu vou pensar formação escolar, eu tenho objetivos amplos e eu tenho objetivos específicos em cada ano. O que eu quero desenvolver? Quando a gente trabalha com vocês aqui, ó, no nosso plano de ensino lá, ó, deixa eu abrir aqui. Olha os objetivos que a gente tem aqui. Ó. Objetivos, ó. Objetivo, ó. Analisar o conhecimento do esporte e do jogo como objetos de reflexão, estudo e intervenção do professor de educação física no contexto escolar. É algo que a gente está fazendo. Produzir propostas de ensino do jogo ou do esporte na educação física escolar. Veja, é um segundo momento. Se nós tivéssemos aqui metodologia do ensino do jogo e do esporte na escola 1 e metodologia do ensino do jogo e do esporte na escola 2, eu poderia ter um objetivo na primeira parte da disciplina, na edição 1, de aprofundar mais a questão do conhecimento conceitual sobre jogo e esporte. E no 2, aprofundar mais sobre a produção de propostas de ensino do jogo, do esporte na educação física escolar. Então, na medida em que eu vou colocando eu vou desmembrando esses elementos. E na medida em que eu vou sistematizando isso e registrando, eu vou criando uma cultura de como lidar com esses elementos no cotidiano da intervenção. Porque, do ponto de vista... E aí, por isso que eu falei antes, alguém falou antes, acho que foi o Matheus, a Lídia, enfim, sobre a importância de dialogar com os colegas. Porque, veja, se o teu trabalho está lá no primeiro ano, o que o professor do segundo ano vai fazer tem uma relação direta com aquilo que você faz.
o seu trabalho lá no primeiro ano tem uma relação mais distante, mas também relacionada com o professor no terceiro ano. E o professor do quarto ano tem uma relação muito direta com o que tu vai fazer no quinto ano, né? Nesse sentido, me parece que aí tem a necessidade, a gente vai avançando, e uma das questões que nos permite avançar é a condição de poder partilhar esse trabalho e de que haja uma estrutura que seja tanto acessível para você, quanto acessível para o teu colega. Tanto acessível para aquele professor que trabalha no primeiro ano, como para aquele que trabalha no segundo e vice-versa. Esse processo transversal, ele precisa ter uma maior clareza, porque é essa análise sobre o que a gente faz. Por exemplo, se vamos sentar lá, o professor do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quais são os teus objetivos no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto? Vamos estratificar isso aqui. Qual é os conteúdos que tu desenvolve no primeiro, no segundo? De maneira geral, vamos estratificar isso aqui. Quais são as unidades didáticas que você desenvolve? Bom, então eu tenho uma leitura panorâmica daquilo que a escola produz, pensando do primeiro ao oitavo ano, nono ano. E nesse conjunto de elementos eu consigo situar melhor o que é que está faltando, pelos referenciais que a gente já tem na educação física, e o que é que daqui a pouco a gente poderia repensar, porque essa tomada de decisão sobre o que entra e sobre o que sai no currículo escolar, ela é fruto da nossa experiência, ela é fruto da produção da educação física escolar, dos professores que produzem pesquisa, dos professores que estão na escola, dos professores que publicam, mas ela também é fruto da nossa experiência no dia a dia da escola. Então, na medida que a gente consegue articular esse cenário entre os docentes, a gente tem uma lógica operacional mais clara para poder pensar aonde que nós vamos intervir e como. Veja, é diferente de pensar o que é que eu vou dar no primeiro ano, sozinho. Isso tem uma relação intrínseca com o do segundo, do terceiro. Nós não estamos repetindo matéria. Quer dizer, eu vejo na própria universidade, eu vejo isso quando os professores não conversam entre si. O professor da disciplina de vôlei trouxe o cara do voleibol lá para falar na disciplina de vôlei sobre a experiência dele como professor de voleibol. E o cara lá da metodologia de ensino dos esportes coletivos trouxe o professor de vôlei para falar sobre essa experiência com o voleibol. Quer dizer, coisas que vão se sobrepondo, porque não há, nesse caso, né, e estou dando um exemplo aqui do voleibol, não há uma compreensão mais clara entre os docentes do que é que eles estão fazendo, e aí eles fazem aquilo que a gente chama no comum, no senso comum, vão batendo cabeça. Ou seja, aquilo que o professor vê no primeiro ano não tem nada a ver com aquilo que o professor vê no segundo e vice-versa. Mas, na medida em que a gente consegue articular esse processo mais sistematizado e mais coletivo, a gente vai deslocando a ideia do currículo como um ornamento burocrático, simplesmente, mas como um orientador decisivo para a nossa intervenção. Quer dizer, então, se a gente... Claro que a gente não tem como saber, primeiro não tem como prever tudo que vai fazer, a gente muda as coisas. Né? A gente, mesmo na disciplina aqui, a gente está tentando manter essa transversalidade, essas estruturas mais definidas, primeiro mais uma questão conceitual, agora uma questão mais metodológica, né? Mas a gente vai mudando, as aulas não são as mesmas que eu pensava, as perguntas que vocês fazem, as intervenções que fazem, elas vão dando um tom, vão temperando as aulas, e eu vou modificando algumas coisas aqui, coisas que vocês fazem no decorrer das aulas de vocês. Agora, a estrutura prévia com a qual a gente vai para esses espaços, né, elas precisam ser um pouco mais articuladas. E isso só se faz pensando no planejamento coletivo, quer dizer, eu vou ter um tempo para poder conversar com meus colegas, para poder sistematizar junto com eles o que é que a gente vai fazer enquanto educação física escolar para essa escola. E vou ter um tempo para pensar, daí sim, conhecendo esse panorama, o que é que eu vou fazer no primeiro, no quinto, no sexto, no sétimo e no oitavo ano. E num terceiro momento eu volto para a gente partilhar
como que ficou a nossa estrutura a partir desse contato inicial, coletivo, desse recolhimento individual para pensar as nossas turmas e desse retorno ao coletivo para dizer, olha, baseado no que a gente está fazendo, no que a gente pensou, eu proponho isso. Como é que os colegas... Ah, mas então, olha só, eu vou fazer isso também. Quer dizer, aqui a gente não está falando de passar 1 mês, 2 meses planejando, mas de um período mais intenso, que talvez dure aí o que dura o planejamento escolar em muitos espaços, 2 dias, por exemplo, de trabalho, né? Para dar esse panorama geral para os professores. E depois reuniões, vamos dizer, são trimestrais, quer dizer, no meio do trimestre a gente pensa o que a gente vai fazer então agora, como é que a gente está indo, o que a gente conseguiu avançar, o que a gente modificou. Mas esse desenho coletivo, ele nos ajuda a situar o nosso trabalho dentro do espaço, tá? Das aulas, né? Inclusive as metodologias que a gente vai usar, né? Eu vejo isso na universidade também, quando o professor não conversa, né? Vamos supor que o professor lá de voleibol trabalha com aprendizar, o ensino dos jogos pela compreensão, um TGFU ali do Bunker e Thorpe. E o professor lá da disciplina X também, e o outro também. Quer dizer, o aluno passa a formação inteira dele vendo a mesma metodologia ou praticamente só essa. Quer dizer, a diversidade de metodologias que os professores vão usando na formação inicial, ela é decisiva para o professor desenvolver essas metodologias no seu trabalho e ter uma compreensão panorâmica mais ampla das diversas metodologias de ensino dos esportes coletivos, individuais, do jogo e etc., da dança e por aí vai, né? Então, para chegar na unidade didática, tá? Para chegar nas unidades didáticas, aqui a gente tem o primeiro exemplo, olha aqui, ó, O Esporte como Conteúdo da Educação Física Escolar, é um livro publicado pelo professor Paulo Carlan, ele é um professor da Unijuí, e ele fez o doutorado dele na UFSC, e o que foi o trabalho dele? Foi produzir um referencial teórico na primeira parte do seu estudo, e no segundo estudo, na segunda parte do estudo, acompanhar um professor de educação física, né? E relatar, descrever criticamente aqui no trabalho, né? Tanto é que esse professor de educação física, o professor Gilmar Wiercinski, ele está na dedicatória, ele está aqui como a epígrafe inicial do trabalho, ele é como se fosse um parceiro ali do Paulo Carlan, porque o Paulo Carlan foi mergulhar numa realidade específica de ver como é que um professor ia resolvendo os problemas, né, da sua atividade pedagógica do dia a dia. Aqui vocês estão vendo ali core.ac.k, está o trabalho do professor Paulo Carlan, só que ainda no formato de tese. Quer dizer, depois no formato de livro, né, ele muda um pouquinho. Mas se vocês forem ver lá no... Eu vou passar pelo chat aqui, ó. Bem, vi que o chat está carregado aqui. Vamos ver aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui, ó. Aqui vocês vão achar, lá no capítulo 5 do trabalho dele, a unidade didática que ele desenvolveu a partir de uma metodologia que o professor Gilmar desenvolveu e o professor Paulo Carlan vai relatar, né? A partir desse modelo do ensino do Sport Education, que é um outro modelo de ensino que ele vai utilizar ao longo das suas aulas, né? Então, nesse sentido, a gente não vai conseguir abordar isso agora, porque eu já estou vendo agora que são 8h30. Nesse sentido aqui, o professor Carlan, ele diz o que é o modelo do Sport Education, apresenta a unidade didática do professor Gilmar, né? A unidade didática é sobre futebol 7, e apresenta a proposta do professor Gilmar, né, a partir dessa metodologia de ensino. Quer dizer, então, aqui a gente tem uma unidade didática que está dentro de um projeto curricular, que está dentro de um planejamento escolar, articulado com o projeto pedagógico da escola. Semana que vem a gente vê um pouco mais sobre isso. Agora, se a gente não consegue estruturar, né, esses elementos que eu coloquei ali nas linhas gerais,
E se a gente não tem essa leitura panorâmica do que se desenvolve na escola, a gente fica olhando para a nossa turma, para o nosso grupo de alunos, e a gente tem boas intenções, na maioria das vezes, pensa o que eu posso fazer de melhor, como é que eu posso trabalhar melhor, etc. Mas se eu não tiver essa articulação com as demais disciplinas, dos demais turmas, dos demais anos escolares, é muito difícil de eu poder ter de poder produzir esse eixo transversal que eu procurei apresentar na primeira parte da aula. E ter esse eixo transversal é decisivo para pensar o nosso planejamento. Porque a partir do momento que eu conheço o que os outros professores estão fazendo, por mais óbvio que pareça, né, eu me coloco de forma implicada nesse processo. Ou seja, quais são os elementos que eu preciso desenvolver para que esses alunos possam avançar para uma série, para um ano escolar, para o próximo ano escolar, né? Então, em linhas gerais, aqui, gente, a gente parou na unidade didática porque ficou evidente que a grande dificuldade, não só desse grupo, mas eu vejo que a grande dificuldade da educação física é sistematizar melhor o seu próprio trabalho. A gente faz muita coisa e tem dificuldades de sistematizar melhor o trabalho, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. E essa pode ser uma pauta para as reuniões pedagógicas que a gente tem na escola. O que é que a gente fala na escola nas reuniões pedagógicas? O planejamento escolar, o planejamento curricular é uma pauta decisiva para pensar a qualificação do nosso trabalho, porque ali, na produção curricular, é um espaço em que o professor vai estudar, não só vai colocar aquilo que ele já sabe, mas vai estudar. Vejam, para chegar nas metodologias de ensino, né, tanto do jogo como do esporte, é fácil pegar uma sequência de aulas para trabalhar o futebol, por exemplo, a partir do ensino dos jogos esportivos, essas fases do ensino do jogo e do esporte. E quando eu vou ver lá no trabalho do professor Graça e professora Oliveira, eu vou ver o quê? Uma primeira fase em que eles vão indicar o quê? A necessidade dos alunos aprenderem a reconhecer e a lidar melhor com a bola. Veja, é mais tranquilo pegar uma metodologia e desenvolvê-la nas aulas, por mais que também a gente possa ter dificuldades, os alunos possam não aprender bem com determinada metodologia, etc. Mas se eu aprender uma metodologia como essa, a partir do momento que os alunos estão mais familiarizados com a bola, eles podem aprender a partilhar a bola com o companheiro, a ter uma leitura mais coletiva do jogo, a se precaver mais daqueles que são no momento adversário deles, e vai construindo as fases do jogo de modo que ele saia de uma leitura mais infantil do jogo para uma leitura mais contextualizada e mais qualificada do jogo coletivo, no caso dessa metodologia aqui, né? Porque ele vai construindo a presença do colega, dos alvos, né? É uma cesta, o que é que ele tem como alvo, né? Dos colegas, do adversário, do grupo de colegas, do grupo de adversários, até ele ter uma noção mais contextualizada do jogo em si, né? E existem passos para fazer isso. Agora, pensar isso num conjunto de 4, 5, 6 aulas, 10 aulas, é um pouco mais tranquilo do que pensar esse planejamento que vai exigir coisas a médio, curto e longo prazo, né? Por exemplo, nessa fase do diagnóstico, eu vou repensar, inclusive, os meus próprios objetivos. Eu vou para uma aula tendo alguns objetivos. Por exemplo, falamos do basquetebol antes para ensinar o basquete. Mas quais são os problemas que os alunos demonstram nesse diagnóstico, onde eu vou observá-los brincando com a bola de basquete, jogando basquetebol, né? Duplas, trios, quintetos, né? Aumentando o número de jogadores, diminuindo o número de jogadores. O que eu observo nisso? Que problemas eu identifico ali? Bom, então esses problemas eles vão se inserir numa unidade didática junto com os objetivos que eu já tinha e vão se tornar novos objetivos. Então, veja, as questões específicas a gente tenta resolver e aqui tem elementos que nos ajudam a pensar isso. Mas essas questões mais específicas, elas estão dentro de um conjunto de elementos. E isso implica a relação do meu trabalho com as outras turmas, com os outros colegas,
com a direção da escola, com a pauta do planejamento, que é uma pauta super importante para a gente poder pensar a qualificação do nosso próprio trabalho. É nessa direção que a avaliação ela vai se construindo, como uma possibilidade de vocês pensarem conceitualmente sobre jogo, sobre esporte, mas também pensar uma proposta de ensino para esse jogo, para esse esporte, dentro de uma perspectiva contextualizada, quer dizer, o 7º ano ou o 5º ano, ou é uma turma que vocês vão escolher como sendo uma turma-alvo, né? Com o número de aulas que vocês vão julgar apropriado para desenvolver um determinado conteúdo. Agora, essa questão longitudinal aqui, ela é importante, ela é decisiva para pensar o nosso trabalho no dia a dia, porque isso nos dá um conjunto de elementos que nos ajudam a pensar o panorama dessa escola, para onde nós estamos indo, né? Não precisa ser uma camisa de força, mas a gente precisa ter uma compreensão e a partir coletiva, e a partir dessa compreensão mais geral, a gente consegue estratificar de maneira mais sistematizada o que a gente vai fazer enquanto objetivos em cada turma, em cada grupo que a gente trabalha, né? Cada turma, os conteúdos que a gente vai operar, as unidades didáticas que vão dar conta desses conteúdos. Partindo disso, né, e isso não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né, pensar, planejar, estruturar, isso é uma dificuldade bastante significativa, mas não vejo outro caminho, não vejo outro jeito, né, para a gente poder pensar a qualificação do caminho da educação física no contexto escolar, né? Enfim, gente, são partilhas também, são coisas que eu continuo pensando, né? Não tenho a resposta para essas questões que vocês colocaram ali, mas eu penso que alguns elementos eles foram colocados ao longo do nosso encontro hoje. A ideia de pensar coletivamente a nossa própria inserção nos espaços que a gente trabalha, por exemplo, e esse eixo transversal ao longo desses elementos que vão do macro para o micro, voltam para o macro, se reorganizam, e a gente reproduz isso nas nossas aulas, reorganizando, reconstruindo, repensando aquilo que a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? Enfim, gente, são elementos da semana que vem, a gente dá continuidade, tá? Olhem lá no e-aula a avaliação, tá bom? Semana que vem a gente vai trabalhar de forma um pouquinho mais, vai se deter um pouquinho mais na avaliação, mas a gente vai tentar chegar até a parte da avaliação também enquanto conceito, né? Afinal de contas, por que é que a gente avalia? Por que é que a gente faz avaliação na escola, né? Comumente a gente tem a ideia de que a avaliação é para medir aquilo que a pessoa aprende, mas existem outros sentidos que vale a pena a gente ponderar também, né? E eu acho que daí a gente tenta fechar esse segundo ciclo, né, para dar um pouco mais de estrutura para vocês poderem produzir a avaliação que vocês têm para produzir a partir das experiências de vocês e dos referenciais que a gente está trabalhando. Tá bem? Ok, pessoal? Professor, Lídia, mais uma vez. Oi, Lídia, por pode gentileza, falar. O senhor pode colocar aquele arquivo que apresentou na aula passada. Eu procurei no e-aula e não consegui. O meu tempo é muito corrido. Tá. E eu Qual quero que é o aproveitar artigo? Foi o arquivo da avaliação, do passo a passo da avaliação, da nossa avaliação. Ah, tudo bem, está lá no e-aula. Eu não tenho como postar agora aqui porque é um arquivo no Word, não tem como colocar no chat aqui. Ah, tá. Eu vou dar uma olhada lá mais uma vez. Dá Que uma no dia que olhadinha eu lá, eu li... coloquei, é que eu coloquei hoje, né? Coloquei agora um pouquinho antes da aula, por isso que não estava lá, mas agora está. Certo. Que eu quero Eu só não aproveitar posso no e-aula porque não tenho como postar esse arquivo do Word aqui, pelo menos eu não sei como fazer, tá bom? Não, eu olhei ontem e não estava lá, mas deve ser isso. Aproveitar o meu momento livre, porque é muita correria, para já começar a produzir. Obrigada. Perfeito. E daí, com o tempo e mais as aulas que a gente vai ter para poder dialogar sobre isso, acho que a avaliação vai ser uma boa experiência, no sentido assim de poder ajudar o trabalho de vocês e, ao mesmo tempo, se colocar como uma instância de síntese daquilo que a gente viu ao longo da disciplina. Tá bom? Colegas, por hoje era isso, tá? Se vocês tiverem alguma questão ainda, aqui eu coloquei um outro e-mail também, alguns já têm, mas pode ser por esse e-mail também aí, ou
da UFPEL, enfim, por onde desejarem. Dúvidas também podem ser colocadas no e-aula, certo? Novamente, não consigo dar conta de todas as questões do chat, mas vou olhar elas com atenção para pensar o nosso próximo encontro da semana que vem, né? Tentando avançar com essa questão das unidades didáticas e com a questão da avaliação. Tanto a avaliação como conceito, que a gente vai trabalhar na disciplina, como a avaliação como sendo um instrumento de aprendizagem que a gente vai operar. A princípio, né, coloquei como prazo ali 6 de agosto. Vamos ver se a gente mantém isso, daí semana que vem a gente conversa, tá bem? Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela participação de vocês. São temas bem cabeludos, né, que a gente não tem condições de poder, entre aspas, resolvê-los, né? Mas penso que é enfrentando esses temas que a gente vai conseguir qualificar o nosso trabalho, tá bom? Um abraço para vocês, boa noite, fiquem bem e até a próxima semana, tá? Boa noite, boa semana para todos. Boa noite, boa semana, viu? Obrigado. Lembrando que esses slides aqui já estão disponíveis lá, já está disponível no e-aula, tá? Tá.